ou seja, regulares, periódicas, comuns, que possibilitam o quê? A previsibilidade orçamentária. As receitas ordinárias se subdividirão em receitas ordinárias derivadas e receitas originárias e receitas ordinárias originárias. E temos também as receitas transferidas. As receitas derivadas são as receitas que decorrem por imposição coativa e de manifestação soberana do Estado. O que significa isso? Direito tributário, campo do direito público, em que o Estado exerce seu poder soberano e coercitivo de realizar a exação tributária, sem qualquer possibilidade de oposição do contribuinte ou responsável em relação à exação. Então, nós temos aqui tributos e também as multas, tanto as administrativas quanto as penais. Não se confundindo, claro, lá a gente vai ver ainda hoje a definição de tributo, que tributo não é sanção por ato ilícito. E, além das derivadas, temos também as transferidas, que são o quê? Entradas que vão decorrer da transferência de recursos de outros entes da federação. Eu faço uma ressalva de que, como eu disse, essas classificações doutrinárias, elas vão variar muito dependendo do autor e dependendo do enfoque que se dê. Então, eu trago aqui a definição e a conceituação doutrinária mais recorrente, de posição majoritária e com a qual eu me filio, tá? E com a qual eu concordo. Então, além das receitas públicas ordinárias se subdividirem em derivadas, decorrente da tributação, e aí tributação, mas não exclusivamente tributação, porque também envolve as multas, e já tendo falado sobre as receitas transferidas que vão decorrer de transferências de recursos entre entes da federação, nós também temos, dentre as receitas ordinárias, as ordinárias públicas originárias. O que significa isso? É um tipo de receita previsível, comum e recorrente, mas que não decorre da atividade soberana do Estado. Não temos aqui uma atuação coercitiva. Aqui é um tipo de receita em que há a exploração do capital próprio do Estado, dos recursos próprios do Estado, ou o Estado numa posição de contratação, de manifestação bilateral de vontade de contratação com o particular ou com outro ente da administração. Aqui nós estamos falando do quê? E aí eu trouxe uma definição também aqui de Aleomar Baleiro na tela. Olha o que Aleomar Baleiro fala sobre as receitas públicas originárias. As rendas provenientes dos bens e empresas comerciais ou industriais do Estado que os explora à semelhança de particulares, sem exercer os seus poderes de autoridade, nem imprimir coercitividade, a exigência de pagamentos ou a utilização de serviços que o justificam, embora não raro os institua em monopólios. Essa definição de Aleomar Baleiro, eu gosto muito dela, porque deixa claro e traz todos os aspectos de como as rendas provenientes de bens de empresas ou a exploração do capital próprio do Estado poderá ser encaixado nesse conceito de receita pública ordinária originária, e a gente consegue perceber a diferença da originária, da exploração do capital próprio e o Estado não saindo da posição soberana, como a gente vai observar que acontece nas receitas públicas ordinárias derivadas. Seguindo aqui, eu trouxe exemplos de receitas públicas originárias. Receitas de aluguéis para locação de bens públicos, preços públicos, tarifas exigidas pelas entidades prestacionais, multas contratuais e doações e dividendos, doações recebidas e dividendos oriundos de empresa estatal. Então, são exemplos de como o Estado ofere receita a partir da exploração do próprio patrimônio ou contratando, seja com o particular ou com outros entes da administração, se for o caso. Aqui eu trouxe outras classificações, demais classificações das receitas que nós vamos encontrar, a gente ainda está aqui no conceito doutrinário. E essa classificação, essas demais classificações de receitas doutrinárias, eu extraí do livro da professora Ana Carla.
o direito financeiro. Aqui nós conseguimos ver todas as classificações doutrinárias de receita e é uma boa fonte de estudo e uma boa fonte de fornecimento, de reunião, né, de classificações, sem que a gente precise ficar, sei lá, com 10 livros vendo. Fulano diz isso. Aqui no livro da professora Ana Carla, a gente já tem tudo prontinho. Então, em relação às demais classificações das receitas das receitas públicas, ainda no plano da doutrina, no plano doutrinário, eu trouxe aqui separado conforme é levado no livro da professora Ana Carla. Nós temos, quanto ao critério de periodicidade, então, as ordinárias e as extraordinárias, como eu mencionei no início do nosso encontro de hoje, as extraordinárias sem previsibilidade, as ordinárias com previsibilidade orçamentária e possibilidade de compor o orçamento, a expectativa, né, de receita. Quanto à esfera de governo, já que nós temos 3 entes federativos, o nacional, a União e os 2 subnacionais, considerando também aí o Distrito Federal, na posição de competência tributária, tanto estadual quanto municipal. E quanto à origem, nós temos as originárias, derivadas e as transferidas, como eu também mencionei, já levando as transferidas lá naquele conceito inicial. Então, são diferenças, como eu mencionei, em relação à classificação, dependendo do autor. A gente pode tratar somente das ordinárias ou extraordinárias, pela periodicidade ou quanto à origem, originárias, derivadas e transferidas. Nós temos também, quanto ao saldo contábil, as orçamentárias e as não orçamentárias, e algo... Bom, eu deixo para comentar quando a gente for falar sobre os tributos, para não confundir tributário aqui, ainda falando de receita no direito financeiro. Temos quanto ao resultado fiscal, financeira e não financeira, sendo que a não financeira não será inócua aqui para o resultado fiscal obtido. Quanto à entidade destinatária do orçamento, se pública ou privada, e aí interessa bastante para a gente, para análise, inclusive sobre o aspecto também de controle, verificar a destinação para entidades privadas no que se refere à subvenção, onde está dinheiro público, onde vai o dinheiro público, todo o controle também estará atuando e buscando saber como é que está a aplicação desses recursos públicos. Temos também quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, se efetiva ou não efetiva. Então, aqui a consideração será se vai variar ou não o patrimônio líquido. Quanto à vinculação, e aí vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, se discricionária ou geral, vinculada ou especial. E quanto à obrigatoriedade, compulsória ou facultativa. Aqui, em relação quanto à vinculação, eu me recordo de uma palestra da professora Selene Pérez Nunes, num recente seminário internacional da Audi-TCU, em que existia uma proposição de, além de classificação de receitas, de codificação, para que fosse possível, desde a entrada de receita, o mapeamento e a verificação se a aplicação final, a despesa, correspondia àquela vinculação de entrada. Então, num sistema de transparência e controle, as vinculações e as classificações, conforme consta do Manual Técnico do Orçamento, em relação à fonte, espécie, são muito importantes. Então, agora eu vou partir para a classificação legal das receitas. E a classificação legal das receitas, por quê? Pensando no que vai constar ou não da lei orçamentária. Então, nós temos as 3 leis orçamentárias, o plano plurianual, o plano de diretrizes, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, nós temos o plano plurianual, PPA, nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e temos a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E aqui a receita orçamentária será o quê? Aquela que constará do orçamento público, aquela consignada na lei orçamentária. Então, com
previsibilidade de execução no próprio exercício, no exercício seguinte e em mais de exercício, no caso, plano plurianual. Nós temos a receita extra-orçamentária. Receita extra-orçamentária será o quê? Aquela que não integra o orçamento público. Não integra o orçamento público, então serão aqui esses exemplos, se a gente lembrar do início da exposição de hoje, serão entradas, não é? Se for naquele conceito, lá no Manual Técnico do Orçamento, vai dizer que receita orçamentária, em sentido estrito, é aquela que constará do orçamento público. E aqui, receita extra-orçamentária, nós também podemos dizer que será o quê? Entradas. E entradas, ingressos, sem que integrem o orçamento público. Quais são elas? Exemplos: cauções, fianças, consignações em folha de pagamento, retenções na fonte para serem devolvidos, por exemplo, no caso de imposto de renda, aquilo que exceder e tiver que ser devolvido, ou seja, passagem de recursos pelos cofres públicos sem que integrem, de fato, o orçamento público. São recursos que não serão orçamentários porque não integrarão, não serão do Estado. Ele será, posso dizer, num sentido aqui genérico, depositário, ou terá sob sua cautela recursos de terceiros. Nós temos aqui também as categorias econômicas e a divisão na 4.320,64, entre a diferença entre receita corrente e receita de capital. Qual a diferença? Nós temos na receita corrente ingressos de recursos provenientes do poder de tributar ou resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários. As receitas correntes financiarão o quê? As despesas correntes. Então, elas não contribuirão para o aumento do patrimônio. Já na receita de capital, nós temos receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de quê? Da constituição de dívida. Nós temos conversão também de bens em direitos, ou seja, venda de patrimônio público sem alteração lá do orçamento, porque você reduz de receita você tem uma correlação entre receita e despesa e você não tem acréscimo porque o bem já constava no orçamento e aquele recurso já estava lá disposto. Então, nós temos aqui aquisição para construção de bem público também, vai haver através do financiamento de despesas de capital. Então, receita corrente financia o que é utilizado para despesas correntes. Receita de capital financia é utilizado para fazer jus às despesas de capital. Está aqui a lista das receitas correntes, conforme a previsão. Quais as leis aqui financeiras, o que a gente traz aqui como importante? Naturalmente, nós temos o CTN, temos também a 4.320 de 64, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, e temos também, e não poderia deixar de ser, a nossa Constituição Federal, nossa Constituição também chamada aqui no direito financeiro de Constituição Financeira. Então, relacionando aqui as receitas correntes, nós temos a receita tributária, receita de contribuições. Interessante que contribuições são espécies tributárias, as diversas contribuições, mas há uma separação aqui entre receita tributária e de contribuições. Lá no direito tributário nós vamos ver que as contribuições são também tributos. Receita patrimonial, agropecuária e industrial, a gente pode colocar num bloco, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.